você também valoriza, em nome de Jesus, amém? Por isso que eu quero declarar que esse ano, muitas mulheres irão se levantar para a liderança Kids, serão muito frutíferas em nome de Jesus. O Senhor irá surpreender, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Bom, agora eu vou pregar. Primeiro culto, não podia pregar muito porque tinha orar para terminar. No segundo também não vou ter muito tempo, senão você vai querer ir embora e me deixar aqui pregando sozinho. Então, o pessoal quer vigília. Então, irmãos, 1h10 a gente marca, não hoje, em nome de Jesus. Mas eu quero falar com você sobre espírito de conquista. Diga comigo, espírito de conquista. Então veja que o Senhor, Ele nos deu esse espírito de conquista. Mas em algum momento da nossa vida, por algum motivo, nós podemos nos distrair, podemos deixar de tê-lo, podemos abandonar. Pode acontecer isso? Pode. Então, nós podemos ver isso quando Paulo, ele escreve para Timóteo, e ele diz assim, olha, Timóteo, peço que reavives o dom que há em ti, pela imposição de minhas mãos, porque o Senhor não lhe deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aleluia, amém? Então, veja bem que, por algum motivo, Timóteo tinha se acanhado. Por algum motivo, Timóteo ele tinha perdido talvez essa intrepidez, sabe, de conquista. E aí Paulo escreve para ele e diz, olha, reavive porque você não recebeu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse é o mesmo espírito que nós recebemos. Não há um outro espírito, é o mesmo. Então, quando nós cremos em Jesus e nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito como vida dentro de nós. Assim como lá em João capítulo 20, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito, sobre eles, recebe vida. Depois, lá em Atos capítulo 2, no batismo com o Espírito Santo, no Pentecostes, então é o revestimento com o poder. Mas isso não encerrou, até hoje acontece isso. Mas você vai ler a palavra, você vai ver que os discípulos, eles foram cheios do Espírito em outros momentos. Você vai ver que lá em Atos capítulo 10, Pedro prega para Cornélio, sua família e seus amigos, e eles são cheios do Espírito Santo, é a primeira pregação para os gentios, e isso acontece até os dias de hoje. Então o Espírito que nós recebemos como vida, e o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, é o mesmo, não há outro, é o mesmo que nós recebemos assim como de Timóteo, amém? Agora, precisamos andar nele, fluir nele, com certeza. Aí eu quero só me adentrar a um detalhe sobre esse versículo, porque às vezes a pessoa, ela entende essa palavra moderação de uma maneira equivocada. Por quê? Porque a palavra diz que nós recebemos o espírito de poder, que é dínamos, que é o Espírito Santo, poder do Espírito Santo, amor, ágape, então o amor que nós recebemos de Cristo, e é esse que nós devemos andar e expressar, e a palavra no original, que é traduzida por moderação, no grego, ela é melhor traduzida como uma mente sã. Mente sã. Por que isso é tão importante? Porque às vezes a pessoa diz, olha aí, pastor, nós precisamos ser moderados, hein? Não podemos ser um crente assim, daqueles bem fanáticos. Nós precisamos moderar um pouco. Porque aí você imagina aí, vão ficar dizendo, agora só quer falar de Jesus, só de Jesus. Não dá. Nós precisamos ser crente aqui no culto. Crente na célula, mas assim, né, pastor, sabe que durante a semana, né, podemos, né, andar um pouco no padrãozinho do mundo, fazer o que o mundo faz, aquele negócio, porque nós precisamos ser moderados, não podemos ser totalmente radicais, mas esse é o equívoco, porque a palavra fala sobre uma mente sã. Então o Senhor nos chamou para uma radicalidade, para sermos cristãos radicais. Então crianças radicais, juvenis radicais, adolescentes radicais, jovens radicais, adultos radicais, sênior radicais, aleluia. Sênior, agora me puxei, hein, irmãos, aleluia. Quem é sênior aí, seja radical também, em nome de Jesus, amém. Nós estamos indo, mas estamos longe ainda, aleluia. Não de ser radical, de ser sênior. Atenção, irmãos. Então, irmãos, veja bem. Por que isso é importante? Porque a palavra pede para nós sermos radicais. A mente sã é uma mente que pensa como Cristo pensa. Anda na palavra.
Olha que o Senhor nos chama para sermos radicais. O que a palavra nos fala em Romanos capítulo 2, verso 2? Ele diz assim, lá em Romanos 12, 2. Mas, renovais a vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Por quê? Porque nós não devemos tomar a forma deste século. Ele diz, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não nos conformar com este presente século, a palavra conformar é tomar a forma, falar, agir e pensar como esse século. Século aqui é esse tempo, é o tempo presente. Então ele está dizendo, seja radical, não pense, não ande, não haja como o mundo faz. Nós precisamos ser radicais, amém? Então isso é para mim e para você. Então, para isso, nós precisamos ter um espírito de conquista. Porque quando nós perdemos o espírito de conquista, é o momento que nós desviamos do propósito que o Senhor tem para mim e para você. E começamos a pensar, andar de uma maneira natural. Mas fomos chamados para sermos e andarmos de uma maneira sobrenatural. Então, a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Vencedor é aquele que cumpre o propósito eterno do Senhor. Então nós temos um propósito eterno, fomos chamados para isso. Para isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Essa é a promessa para mim e para você. Então uma vida cristã, sem ser cheio do Espírito, nós vamos encontrar problema. Bastante. Assim como os jovens que de repente ficam no celular, durante o culto se distraem. Isso é um problema. Por quê? Veja que o Pingo abriu o culto falando sobre isso. Ele disse, não se distraia. Porque se você se distrai, você perde a palavra, você não entende. Aí depois que você chega às vezes no final do culto, você vai viver a sua vida, você vai aplicar, você não sabe. Por quê? Porque se distraiu. Aí você não consegue edificar, você perde o espírito de conquista por causa disso. Porque distraiu. E é sobre isso que nós vamos falar. Então a distração é um perigo para você, para mim, para todo mundo. Amém, irmãos? Então diga para o seu vizinho, não se distraia. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Distração é um problema, principalmente para os jovens que estavam no celular, que eu vi. Por favor, não me faça chamar pelo nome, porque posso te chamar, você que é jovem, você larga o celular, por gentileza, seria um favor para mim. Amém, irmãos? Aleluia. Por quê? Porque o meu encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém? Então quero gastar os meus dias para isso. Em nome de Jesus, gostaria que você aprendesse isso também no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus seja louvado por isso. Então andar com Jesus é melhor do que você só receber as bênçãos de Jesus. Porque as bênçãos, ela pode distrair você. Então isso é real. Então eu vou pegar um gancho aqui, né? Já que falei de celular. Veja bem, se os jovens não tivessem celular, não iam se distrair no culto, não é assim? Se distrai por quê? Porque estão com celular, senão não iam se distrair. Poderiam cumprir cabalmente seu propósito. Mas aí, na verdade, se distraem. Então a distração ela pode vir de tantas maneiras na nossa vida. E elas podem atrapalhar. Então uma bênção ela pode atrapalhar. Mas hoje eu quero declarar para você, nós estamos no ano da multiplicação. Tudo vai multiplicar em nome de Jesus, porque você vai crer na palavra da multiplicação e vai andar nela, amém? Sem se distrair. E aí isso acontece na sua vida. Veja que quando você aplica a fé em uma palavra liberada, ela acontece. Então às vezes nós pensamos que só palavra liberada ela vai acontecer. Não! Você precisa andar em fé nessa palavra, senão ela não vai acontecer. Veja que o Senhor diz para Abraão, Abraão, eu te chamei. Estou te chamando, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Lá eu te engrandecerei, te abençoarei e te abençoarei todos que te abençoarem e ser tu uma bênção. Mas veja que agora Abraão precisa aplicar a fé, andar na palavra. E porque ele anda na palavra, Abraão é o pai da fé. Então eu e você temos uma palavra, que esse ano é o ano da multiplicação. Você precisa crer e andar nela, amém? Então eu vou dizer sobre a minha vida, tudo vai multiplicar. Porque eu creio e eu vou andar nessa palavra no nome de Jesus, amém? Então você precisa ter esse espírito de conquista.
porque o Senhor nos dá uma direção. Mas nós vivemos em um mundo caído? Claro que sim. E há uma batalha? Claro que há. Então em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é principados e potestades. Então, esse mundo caído que nós vivemos é para nós expressarmos a glória de Deus, nós manifestarmos Cristo, tirarmos pessoas do império das trevas e colocar no reino de luz. Mas é uma batalha para isso. E por isso que nós precisamos batalhar, não podemos nos distrair. Então o diabo ele tenta colocar distrações na sua vida e na minha, para nós não cumprirmos o propósito. Então as distrações elas podem ser de diversas maneiras. Pode ser uma crise no casamento, pode ser problema com os filhos, pode ser um desemprego, pode ser falta de recursos. Mas então o que fazer? Sabe, não podemos resolver isso, temos que deixar de lado. Não, nós resolvemos, mas você não pode fazer da sua vida o viver em prol disso. Então resolver é lícito e é importante. Você resolver problema com os filhos, no casamento, falta de recursos, sem trabalho, claro que é. Mas você não pode viver em função disso, porque senão isso vira uma distração. Precisamos viver em prol do reino de Deus, amém? Fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados para isso. Então você não deve vir pedir algo para Deus, mas perder o rumo, perder a direção, perder o espírito de conquista, perder o propósito. Nós perdemos o propósito quando nos distraímos. Veja que é um culto que o Senhor está querendo falar com você sobre ele desde o início. Não distraia, não perca o foco. Nós temos um rumo, temos uma direção. E olha que eu nem compartilhei a palavra com o Pinto sobre o que eu ia pregar. Mas o Senhor sempre sabe, aleluia, amém? Então deixa eu dizer algo para você. Falei no primeiro, vou falar no segundo também. Me converti de verdade com 24 anos. Primeira vez que eu ouvi o Evangelho foi com 14. 14 anos eu podia ter tomado decisão, mas não tomei. Fui tomar com 24. Até lá, eu vi amigos perderem a vida. Em acidentes, em tiroteio, em drogas, assassinato, tantas coisas. Perdi, não foram poucos, foram muitos. Mas com 24 anos, eu me converti de verdade. E hoje estou com 46, não parece, eu sei, mas estou já com 46, irmãos. Entende? Não precisa dizer que eu apareço está com mais, irmãos. Por favor, me poupe disso, tá? Mas veja bem, então são 22 anos de convertido, graças a Deus por isso. Mas agora, nos últimos 14 anos, é que eu tenho desfrutado mais do Evangelho da Graça. Ouvi o Evangelho da Graça, tenho desfrutado dele. E nesse tempo, eu percebo que aqueles que reinam em vida, e aqueles que recebem a abundância da graça, são aqueles que não se distraem. Você entende? São aqueles que permanecem, que cumprem o propósito, que o seu alvo está em Cristo, que não está nas coisas do mundo. Eles reinam sobre isso, sobre esse lugar, eles não desfocam. Sabe, eles são alguém que realmente, não importa o que aconteça na sua vida, eles realmente querem viver o propósito. E porque eles querem viver o propósito, eles reinam em vida e eles têm uma vida abundante. Por causa da graça, que eles estão olhando para Cristo. São esses. Agora, veja que as coisas podem distrair você, podem. Então também nesse trajeto de ministério, e que tenho, não são muitos anos, mas eu já vi pessoas que pedem emprego. E quando eles pedem emprego ao Senhor, eles somem, não aparecem mais, porque agora tem um emprego. E aí quando perde o emprego, eles aparecem de novo. E pede emprego de novo. E aí quando ganha emprego, somem de novo. Então eu vejo que eles perderam o propósito. Distraiu, o trabalho distraiu. Alguns pedem prosperidade na empresa e depois não aparecem mais, porque agora estão tão cheios de serviço que não dá mais tempo. Sabe? Perde o propósito eterno. Pede um casamento, depois não aparecem mais, porque aí, precisa passear, precisa viajar, precisa não sei o que e tal. Você entende?
Pede um filho, depois não aparece, porque agora tem um filho, tem que cuidar do filho. E porque o som é alto, porque o barulho é alto, porque o pastor grita, não sei o que lá. Entendeu? Vamos colocar assim, tudo é uma bênção. Mas você veja que pode se tornar uma distração. Perde o propósito. Então o Senhor tem um casamento bem-sucedido para você, Ele tem uma empresa bem-sucedida para você, tem recursos para você, Ele tem um casamento bem-sucedido, tem filhos bem-sucedidos, mas tudo dentro do propósito eterno, não fora. Você entende? Então não perca o propósito. A bênção, ela pode virar uma distração, quando o foco se tornou errado. Vivem em função da bênção e virou uma distração. O diabo, ele tenta colocar dúvida na sua cabeça, assim como na minha. Certo? Dessa maneira. Então, quando nós olhamos, eu quero falar depois sobre um homem de Deus que perdeu o foco na sua vida. Mas antes disso, eu quero falar sobre o povo de Israel. Porque você sabe que o povo de Israel era escravo no Egito. Você sabe disso, amém? Mas ele não quis ficar escravo para sempre. A palavra fala que depois de 430 anos, eles clamaram ao Senhor. E o seu clamor chegou até o Senhor levanta Moisés. E aí Moisés diz, olha, agora é o tempo do cumprimento da minha promessa. Porque quando eu fiz aliança com Abraão, eu fiz uma promessa, que eu tiraria o povo do Egito, da escravidão, e levaria para uma terra de Canaã. Uma terra que emana leite e mel, uma terra onde que iam habitar em cidades que não construíram, iam colher de olivais que não plantavam, das vinhas que não plantavam, uma terra de descanso, vou levar para lá. E aí o Senhor vai lá, tem as 10 pragas, tira o povo de Israel do Egito, e abre o Mar Vermelho, e lá no Mar Vermelho, depois do Egito, né? Faraó e todo o seu exército são mortos lá, nunca mais perseguem o povo de Israel, mas o propósito do Senhor para Israel era qual? Que eles vivessem uma vida livre da escravidão, numa terra de descanso que emana leite e mel, amém? Essa é a vida para mim e para você. O reinar em vida é exatamente isso, é no descanso do Senhor, sabendo que Ele provém todas as coisas para mim e para você. Esse é o meu lugar e o seu. Mas veja bem, passou o tempo, eles estão lá. Você sabe que Caleb é o único que toma posse de toda a herança, toda, completa. Mesmo quando ele está com 85 anos, ele chega para Josué e diz, olha, a Moisés prometeu que ele me daria aquele monte, e eu vou para lá, eu vou conquistar. E Josué diz, mas olha, lá é o monte dos gigantes. Ele diz, não tem problema. Hoje eu tenho vigor como eu tinha de 40 anos atrás, para subir para a batalha, batalhar, vencer e voltar. E foi o que aconteceu com ele. Agora, se você continua lendo lá em Josué, você vai ver que o Senhor chega para Josué e diz, ó, Josué, você está velho, se envelheceu, e tem muita terra para conquistar ainda. Mas tem terra para ser conquistada. Então veja bem, nós temos terra para conquistar ainda? Sim ou não, irmãos? Tem. Alguém aqui tem algum vizinho ainda que não é crente? Você tem algum amigo que não é crente? Tem algum parente que não é crente? Então nós temos muita terra para conquistar ainda, irmãos. Amém? Até porque eu vou te dizer assim, ainda nós não temos ainda Praia Grande, São João do Sul, Morrinhos, Mampituba. Não sei mais alguma outra por aí. Três Cachoeiras nós temos. Dom Pedro de Alcântara. Nós precisamos desses lugares também, porque o Senhor comprou na cruz, amém, irmãos? Esse é o espírito de conquista. Precisamos conquistar esses lugares. Agora veja, aí o povo distraiu. Sabe, o diabo começou a colocar dúvida naquilo que o Senhor tinha prometido. Distrações. E eles se tornaram escravos de novo numa terra que era para ser livre. Por quê? Porque nós olhamos semana passada, falamos sobre circunstâncias ou meio, e nós falamos sobre Gideão. Gideão estava lá no lagar de vinho, que é lagar, malhando trigo, comendo, mas receoso, com medo, murmurando, reclamando, era assim que o povo comia, porque já fazia 7 anos que o povo já era escravizado pelos midianitas. Eles plantavam, mas não colhiam, os midianitas que vinham e colhiam. Então veja que isso foi ruim? Foi. O Senhor chamou para eles serem livres, mas eles se distraíram e foram escravizados de novo. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 8, nós encontramos isso.
Porque a palavra diz que o Senhor não nos chamou e não nos deu um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nos deu um espírito no qual clama, Abba, Pai, amém? Então não queira ser escravizado pelo mundo de novo. Não se distraia, não queira voltar para o seu velho homem, viva o seu novo. Então o povo de Israel perdeu o seu rumo. Sabe? Aquele que perde o rumo não conquista nada. Aquele que perde o espírito de conquista, ele não vai conquistar nada. Por quê? Porque está sem direção. Nós temos um rumo. Qual é o nosso rumo? Ser igual a Jesus. Porque a palavra diz que o Senhor está nos aperfeiçoando para sermos igual a Jesus, termos a maturidade, a plena varonilidade de Cristo Jesus. Amém? Então agora nesse rumo nós temos conquistas para fazer, temos etapas, claro que sim. E esse é o ano da multiplicação, esse é o ano de multiplicar. Então vai multiplicar o seu recurso, vai multiplicar o seu discipulado, vai multiplicar a sua liderança, vai multiplicar a sua saúde, vai multiplicar no seu casamento. Seu casamento é bom, mas ele vai ficar muitíssimo melhor. Em todas as áreas da sua vida. Porque a palavra diz que você precisa andar nela. Agora, você está focado na palavra, amém? Ou você está distraído? Misericórdia. Amém pelo não. Então eu quero te falar sobre mais uma pessoa que distraiu. Pedro. Pedro distraiu. Eu quero te mostrar 3 fases de Pedro. Eu não vou pregar sobre elas, ok? Mas eu só quero falar para você entender. A primeira fase de Pedro, ele quer conquistar tudo. Mas na força do seu braço. Então ele é aquele intrépido, ousado, chega a ser bruto, meio que brucutu, mete os pés pelas mãos, ele está lá, e ele é o cara que quer fazer de todo jeito, de toda maneira, é o cara que corta a orelha de Malco, quando Jesus vai ser preso, saca da espada, corta a orelha de Malco, é aquele quando Jesus está vindo sobre o mar, ele diz, é tu, Senhor, manda que eu vá sobre as águas, e andou sobre as águas, porque ele tinha algumas atitudes inconsequentes. Mas ele queria conquistar, ele queria estar envolvido, queria fazer alguma coisa. Essa é a primeira fase de Pedro. Aí depois vem a segunda fase de Pedro, que é quando ele desanima. É onde, na verdade, por causa de umas aflições, de um desânimo, ele perde o espírito de conquista. Não quer mais conquistar nada. Bateu, acabou, não quero. Encerrou, parece que encerrou o chamado de Pedro, parece que esqueceu de tudo. Não quer, retrocedeu. Aí nós vamos para o terceiro estágio de Pedro. Quando o Senhor vem, restaura o chamado, o Espírito sobre ele, né? De conquista, ele é batizado com o Espírito Santo, e aí agora na primeira pregação 3.000 pessoas se convertem, na segunda 2.000, e ele é o primeiro que prega para os gentios. Então o Espírito de conquista se apossou de Pedro, e aí agora ele foi para a conquista. Então presta atenção, quando eu e você precisamos ter um Espírito de conquista, para sairmos e conquistarmos. Amém? Olha para o seu irmão e diz assim, você é igreja? Se nós somos igreja, se ele respondeu que sim, porque a palavra diz que a igreja não é o prédio, mas somos nós. Então deixa eu dizer algo para você. Igreja é eclésia. No original do grego é eclésia, escreve eclésia. Você sabe qual é o significado de eclésia? Chamados para fora. Chamados para a conquista. Eu e você fomos chamados para fora, fomos chamados para a conquista. Recebemos fé, somos treinados, o nosso espírito de conquista é ativado e nós saímos conquistando, tirando pessoas do império das trevas e transportando para o reino de luz. Amém? Então, fomos chamados para isso. Então, Pedro, ele viveu as 3 fases. E eu quero falar sobre o desapontamento, o desânimo de Pedro, e depois a vida que ele retomou novamente. Amém? Então, lá em João capítulo 21, verso 1 ao 11, diz assim, pode projetar agora para mim. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, em torno de 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Aleluia, amém? Então, deixa eu colocar o contexto aqui para você, disso tudo, para nós entendermos melhor. Jesus, ele veio, e Jesus é o Filho de Deus, ele era o Messias, e os discípulos andaram com Jesus, e Jesus falou para eles: olha, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, convém que eu morra e ressuscite ao terceiro dia, eu vou para junto do Pai, é importante que eu seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, muitos serão atraídos por mim. E aí agora veja que eles acreditavam nessas verdades, mas não ao ponto de crer. Eles não conseguiam crer de verdade. Você sabe que quando nós cremos na palavra, nós temos uma atitude. Isso é real. Então nós podemos acreditar. Acreditar é dizer: eu acredito. Mas crer é tomar a verdade para si. Então, se eu creio, veja bem, se eu creio que Jesus, ele é o caminho, então eu ando com Jesus. Se eu creio que Jesus é a vida, eu não vou procurar vida em outro lugar, porque só vou encontrar vida em Jesus. Se eu creio que Jesus é a verdade, então eu ando na verdade, que é o evangelho da graça, amém? Mas eu preciso andar. Porque se eu creio, eu manifesto, eu ando. Senão eu posso acreditar. Eu acredito. É real, está tudo certo. Mas crer é quando você toma para si essa verdade e você anda e pratica ela. Amém? Você está entendendo, irmão? Bom, eles não conseguiram crer dessa maneira. Por quê? Porque eles estavam focados no aqui e agora. Olhando somente para o natural. Quando nós olhamos para o natural, nós perdemos o propósito. Porque Jesus, então ele era o Messias, o prometido. Mas quando eles olharam, eles pensaram: se Jesus é o Cristo, então ele vai tomar o trono de Israel, vai comandar o seu exército, e nós vamos ser livres do império de Roma, porque Roma estava liderando, né? Roma estava, era o império que mandava em Israel, era o império do momento. E aí, eles pensaram: então agora Jesus vai vir, vai tomar o reino, e porque ele vai tomar o reino, nós vamos agora ser livres de Roma e vamos conquistar todas as nações ao redor. Mas não era. O reino que Jesus estava falando era o reino celestial. Mas eles estavam olhando somente agora, no agora. Então veja que quando nós tiramos os nossos olhos, paramos de olhar firmemente para o autor e consumador da fé de Cristo Jesus, nós podemos nos distrair com muitas coisas na nossa vida. Então quando Jesus ele chega no Getsêmani, ele é preso, todos fugiram. Os discípulos fugiram. Não ficou ninguém com Jesus. Jesus foi preso e os discípulos o deixaram. Por isso que a palavra diz que fere o pastor e as suas ovelhas são dispersas. Mas antes disso, na ceia, Jesus disse para Pedro: Pedro, olha, o diabo pediu para peneirar a tua vida, mas eu roguei por ti. Então esse peneirar, esse rogar, não era que ele não fosse tentado, mas era para que ele continuasse permanecendo em fé. E aí Pedro diz o que para ele? Não, mestre, jamais te deixarei. De modo algum, jamais. Todos podem te abandonar, mas eu não te deixarei. E aí Jesus diz: olha, Simão, Pedro, hoje mesmo você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Hoje mesmo. E aí Pedro diz: não. Por ti darei a minha vida.
por ti darei a minha vida. Então, veja que, quando eles não viram que o reino era agora, eles fugiram. Quando você estuda a palavra, você vai perceber que na crucificação estava João, a mãe de Jesus, e algumas mulheres seguiam Jesus. Os discípulos, nenhum estava junto com eles, nenhum. Agora, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, a palavra diz que Jesus, fitando os olhos, Jesus olha para Pedro, e quando ele olha para Pedro, não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor, de perdão, mas Pedro lembrou o que Jesus tinha dito. Mas ele também lembrou o que ele tinha dito. Ele lembrou, Jesus disse, vai me negar. Eu disse que não ia. Eu fico pensando, Pedro naquela dizendo, como assim? Como que eu fui cair nessa besteira? Jesus falou para mim que eu ia negar, eu disse que não ia. Aí eu neguei a primeira vez, não percebi, neguei a segunda, não percebi, agora neguei a terceira. Então Pedro ficou frustradíssimo nesse momento. Você entende? Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu que na força do seu braço ele não conseguia nada, não tinha como, era impossível. De maneira alguma iria conseguir. Então agora, Jesus morre, ressuscita e manda chamar os discípulos e a Pedro, porque quer encontrar com eles. Agora Pedro se encontra com Jesus, sim, vê Jesus, mas ele perdeu o espírito de conquista. Se encontrou. Então veja que aqui no mar é a segunda vez que Jesus se encontra com os discípulos. Ele já tinha se encontrado outra vez, mas Pedro perdeu aquele ímpeto, aquele espírito de conquista, de ganhar, de gerar, de pregar, chamar dele, perdeu. Por quê? Porque ele se frustrou com ele mesmo. Sabe? Estava debaixo de condenação, de acusação do diabo. Então essa palavra é uma palavra do pastor Wilson Silva, que é supervisor da Vinha, São Paulo. Eu gostei achei interessante a maneira que ele falou. Como ele falou, ele é vice-presidente da Vinha, eu vou falar também. Ele disse, Pedro naquela hora foi domesticado por Satanás. Toda vez que nós perdemos o espírito de conquista, nós já fomos domesticados por esse mundo e por Satanás. Perdemos o espírito de conquista, nos abatemos, nos prostramos diante da dificuldade. Nesse momento Pedro estava assim, dessa maneira. Por quê? Porque provavelmente o diabo está dizendo, você negou Jesus, hein? Ele te falou, você negou. E agora, tu acha que é assim agora? Voltar? Não, você não é digno de voltar. Você não é digno de conquista, você não é digno de Jesus. Então, ele perdeu o rumo, ele se distraiu com o seu próprio erro, sabe? Com a descoberta de que ele mesmo não era confiável em si mesmo. Então, às vezes, pode acontecer isso com você. Jesus, ele apareceu aos discípulos, mas ele perdeu o rumo, desanimou com o ministério, com o chamado. Ele não deixou de ser crente, continua sendo crente, mas desanimou. Perdeu o rumo, perdeu o espírito de conquista. Sabe? Então, isso acontece conosco também. Não pense que não acontece. Acontece sim, filho. E, no meio de pressões, você talvez pense em desistir, em parar. Sabe? Se já aconteceu isso comigo, claro que já aconteceu. Várias vezes. Eu vou te contar. Vou abrir meu coração para você, irmão. Você não vai se escandalizar comigo? Não sei, ficou meio fraco esse não, aí estou achando que vão. Não vão te escandalizar mesmo, irmão. Amém, irmão. Tá bom, então. Pode abrir o coração. Mas, não, é verdade, as pressões elas vêm sim, de verdade. Então, em alguns encontros, sabe, na semana do encontro, eu realmente penso, eu vou parar de fazer encontro. Não quero mais. É muito trabalho. Não vale a pena. Você entende? Fico pensando que, sabe, perco o espírito de conquista. Perdi o espírito de conquista. Fico lá dizendo, não, Senhor, sabe aquele negócio, organiza tudo, faz as compras, traz para o prédio, carrega para lá, monta som, desmonta daqui, monta lá, e organiza função, e organiza anjo, e é anjo que ia, que depois não vai mais, é anjo que não ia e agora quer ir, e é pessoa que não ia e agora quer ir, pessoa que ia e que não quer mais ir, aquela semana você arrumando tudo, aquele negócio, arruma quarto, aquela loucura toda, depois quer saber, eu não vou mais. Para que eu vou ficar me incomodando? Só quer saber, quer conhecer Jesus, vai numa célula. Tem 2 cultos no domingo também, quer converter, vai no culto. Eu penso, sério mesmo, aquela semana eu penso, não vou mais me enfiar nessas confusões aí. Não, quer conhecer Jesus, tem um culto. Mas aí,
Isso demora até os encontros começar a chegar. Aí quando os encontros começam a chegar, e aí você começa a colocar o crachá, e o Senhor vai mudar a tua vida. E ele diz, é isso que eu estou precisando, pastor. Aí nessa hora eu já fico pensando, nós temos que fazer encontro toda semana. A igreja precisa crescer, nós precisamos avançar, nós temos que conquistar, nós temos que multiplicar os discípulos, levantar os obreiros, os líderes. Nós precisamos que a igreja cresça, porque nós temos que ter encontro toda semana. Aí eu já quero conquistar de novo. Você entende? Isso vai acontecer com você. Pode acontecer com você? Claro que sim. Então no dia de crise, você não pode se prostrar para a crise. Sabe por quê? Porque eu faço porque Deus mandou fazer. Então naquela semana eu poderia cancelar o encontro, sim, mas Deus mandou fazer, então eu vou fazer. Mas aí depois o Espírito ele é revigorado novamente. Aí você quer conquistar de novo. Então isso é real, irmãos? É. Então quem aqui nunca teve nenhuma dúvida? Todos nós passamos por isso. Talvez na sua empresa, no seu emprego, na liderança, no casamento, com os seus filhos. Então eu vejo as circunstâncias, eu olho para elas e digo assim, isso é só um meio para mim crescer, amadurecer, fortalecer, conquistar, ser abençoado. Não paro mais. Então veja bem que o que aconteceu, que a palavra de Deus diz, 1000 pode cair ao meu redor, 10.000 à minha direita, e não serei atingido. Por quê? Porque nós somos aqueles que são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes, porque cremos em Jesus. Você como um monte de Sião, você não se abala, mas permanece firme, você é crente em Cristo Jesus, amém? Você é esse. Mas pode vir? Pode. Pode vir um desânimo? Pode. Pode querer retroceder? Pode. Pode perder o espírito da conquista? Sim, presta atenção, irmão. Toda vez que você perde o espírito da conquista, você perde o rumo, você perde a direção, você perde o propósito, você para de edificar. Esse é um problema. Não é para isso que o Senhor te chamou. Então Pedro, ele está vendo Jesus, ele está vendo a unção, ele está vendo o chamado, mas não está conseguindo prosseguir, seguir o seu chamado. E você sabe que quando a gente tem um espírito de liderança, até para aquilo que não deve, a gente influencia. Você olha, Pedro não convidou ninguém. Ele só disse, vou pescar. Pois 7 disseram, vamos contigo. Entendeu? Aquele que tem espírito de liderança, ele é assim. Por isso, presta atenção. Se daqui a pouco você diz assim, não vou no culto, acredite, vai ter pessoas que vão dizer assim, não vou também. É sério. Por quê? Porque o Senhor te amou para você ser líder. Ele te chamou para você ser rei e sacerdote. Ele te fez rei e sacerdote. Rei é liderança, amém? Então você influencia. Então olha aqui. 3 anos e meio antes, Jesus apareceu na vida de Pedro. Quando, num dia ruim, num dia péssimo de Pedro. Numa pescaria ruim. E Jesus faz um milagre. Jesus está pregando o evangelho, enquanto o barco de Pedro diz, olha, vocês pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, pescamos a noite toda, sou pescador, não peguei nada. Então Jesus aparece nele num dia ruim, diz, olha, Pedro, você faz o seguinte, vai um pouco mais ao largo, vai um pouco mais no fundo, joga as redes. E ele diz, ó, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, sou pescador, sou profissional, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Aleluia, irmãos. Podia ficar pregando 3 horas sobre tudo isso, irmão, mas não dá. Olha só, não, irmão, não fica botando fogo, irmão, eu mando trancar a porta, não deixa ninguém sair. Não, estou brincando, irmão, volta para cá. E aí, naquele momento, quando ele tem aquela pescaria maravilhosa, porque eles pegam muitos peixes, muitos. Pedro se prostra diante do Senhor, e ele diz, afasta de mim, porque tu és Deus, tu és Senhor, e eu sou pecador. E aí Jesus olha para ele assim, filho, levante, doravante eu te farei pescadores de homens. Foi chamar de Pedro. Você sabe que nesse dia, Pedro não olhou para a quantidade de peixes, não olhou para a rede, nem para o barco, ele era dono, deixou tudo. Ele deixou tudo e disse, eu vou seguir Jesus. E seguiu. Durante 3 anos e meio. Nunca mais voltou. Nenhum momento. Você sabe que teve um outro momento que Jesus tem que mandar ele pescar. Porque precisava pegar o ouro para o imposto, né? Que ele deu uma fora. E o Senhor disse, vai lá pescar, Pedro. Eu fico pensando, Pedro dizendo para o Senhor, não quero. Ele disse, vai lá, vai pescar. Primeiro peixe, vai ter uma moeda. Não é para te ficar lá.
Pega a moeda de ouro, volta, paga o imposto e vamos seguir. Então Pedro em nenhum momento retrocedeu, em nenhum momento ele voltou. Mas depois de 3 anos e meio, presta atenção, 3 anos e meio, veio a frustração. E o que Pedro fez? Retrocedeu. Agora é a hora que o Vi sobe. Meu tecladista oficial, Vi. Mas deixa eu dizer algo para você. Você que toca teclado, nós estamos precisando de outro tecladista. Você que toca guitarra, estamos precisando de outro guitarrista. Você que toca baixo, estamos precisando de outro baixista. Você que toca violão, estamos precisando de outro tocador de violão. Você que toca bateria, estamos precisando de outro baterista também. Vocal também, mas vocal nós iremos fazer um teste, daqui a um tempo vamos fazer um teste vocal. Que se você canta bem, você canta aqui. Se você canta que nem eu, aí nós cantamos ali embaixo. Não? Nós temos liberdade. No primeiro culto estava falando, né? O Paulo estava lá atrás, fazendo sinal para mim, disse, não, Paulo, eu e você ficamos aqui embaixo cantando, porque a gente não consegue segurar a voz, a gente fala demais. Então você imagina, dá muito trabalho para o técnico de som ficar subindo e descendo louvor. Eu disse, eu não sei fazer segunda voz que tem que segurar, mas a cometida eu não gosto. Eu já gosto de liberar a voz mesmo, né? E aí desafina, então eu preciso ficar ali embaixo. Mas você que canta também, se prepare, porque daqui a um tempo nós vamos ter, então, audição de voz também, que nós queremos formar mais uma banda. Por quê, irmãos? Porque esse é a hora da multiplicação, não é, irmãos? Então, se nós temos 2 cultos, precisamos ter 4, irmãos. Senti pouca animação. Estou vendo que vão ficar só em 3, só o pessoal do primeiro que vai multiplicar, o pessoal do segundo, não sei não. Vou perguntar de novo. Irmãos, veja bem, nós temos 2 cultos, é onde é multiplicação, temos que ter 4 cultos. Agora melhorou, irmão. E adivinha através de quem vai acontecer? Através de você. Do espírito de conquista está dentro de você. Você vai sair conquistando em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Amém? Bom, mas veja bem, por causa da frustração ele voltou a pescar. Então algumas vezes, talvez, pessoas se frustram com alguma coisa e retrocedem ao padrão do mundo. Querem viver como o mundo vive. Não é isso que o Senhor quer. E ele está ali pescando, mas o que acontece? Não pega nada de novo. Que o mundo é só uma ilusão. Não tem nada lá. Absolutamente nada. Não foi de lá que o Senhor te tirou? O que tinha lá? Tinha a primeira coisa que tinha com Pedro, nada. Pescaria nenhuma. Sabe? E aí agora, ele está lá pescando de novo, porque ele retrocedeu por causa de uma frustração, desânimo, abatido, está lá pescando de novo. Passa a noite toda, não pega nada, mas quando vem clareando o dia. Clareando, aponta para a luz de Cristo que ilumina o nosso coração. Jesus está lá, e aí Jesus grita, tem alguma coisa aí para comer? Fala, não tem nada, não pecamos nada. Então, deixa eu dizer algo para você. Você pode viver como você quiser, mas os frutos virão se você crer e andar na palavra. Não é de outra maneira que virão. O meu encargo é de ficar uma igreja de vencedor. E eu vou seguir, firme, pregando o evangelho, da graça. Eu creio que haverá grandes multiplicações em nome de Jesus, amém? E aí, Jesus disse, lance do lado direito. E pegaram muitos peixes. João logo percebe que é Jesus. Pedro coloca suas vestes e vai até Jesus a nado. Então o que isso aponta para a nossa vida? Ele colocou as vestes. Então presta atenção, nós podemos nos distrair com muitas coisas às vezes. Decepção, frustração pessoal, tristeza, dúvida. Isso pode te abater, distrair, perder o rumo, perder o propósito, perder aquele espírito de conquista. Talvez confiar nas próprias qualificações ou somente com os objetivos naturais daqui do terreno. Então, quando nós saímos do propósito divino, nós não conseguimos conquistar nada. Perdemos o espírito de conquista. Não encontramos satisfação em nada. Podemos ter uma família, mas não desfrutamos. Podemos viajar de férias, mas não tem uma alegria completa. Estamos fora do propósito. E aí, o que acontece? Muitas vezes tentamos trazer Jesus para dentro do nosso projeto. Criamos um projeto de vida e dizemos, Jesus, entra aqui nele. Porque eu defini que vai ser assim. Mas veja bem,
Jesus, ele te chamou para o propósito, para o projeto dele. Você entende? Então Jesus, ele pega nós e coloca dentro do projeto dele. Então não queira criar um projeto e colocar Jesus, porque não vai funcionar. Jesus tirou você do mundo e colocou você dentro de um projeto eterno, um propósito eterno, para vivermos a eternidade. Então fora do projeto dele não há conquista, nem para mim, nem para você, e não teve nem para Pedro. Não há. Por quê? Porque vamos estar fora do propósito. Agora o lado direito, por que ele diz para o lado direito? Porque o lado direito aponta para força, poder, relevância e honra. Quando você está debaixo da autoridade de Deus. Eu e você, nós iremos viver o sobrenatural do Senhor, dentro do propósito eterno. Não é fora, é dentro do propósito eterno. Então primeiro Deus libera uma palavra, depois nós precisamos andar nela. Se o Senhor liberou a palavra, que esse é o ano da multiplicação, precisamos andar nela. Tem o espírito de conquista ativado dentro de nós. Nós podemos ter distraído, podemos ter nos abatido, podemos ter tido aflições, mas hoje é o dia de um basta. Voltar para o propósito eterno. O espírito de conquista está em você, amém? Já está dentro de você. Então ativar o espírito de conquista sem se distrair, é o ano da multiplicação. Esse é um ano que se o seu casamento é bom, ele vai melhorar. Seus filhos são bons, eles vão ficar melhor. Você entende? Se tem recursos, eles irão multiplicar. Não tem, o Senhor dará em abundância para você. A sua célula vai multiplicar, o discipulado vai multiplicar, seu casamento vai multiplicar, sua vida vai multiplicar, os dons irão multiplicar, porque esse é o ano da multiplicação. Você precisa crer nessa verdade. Então quer dizer, eu quero mais do Senhor, porque Ele liberou a palavra. É simples. Não é na nossa força, mas é na força dEle. Agora, veja que Pedro, ele se vestiu. Vestiu é voltar para o propósito, é abraçar o chamado. Quando ele diz, espera aí, eu fico pensando, quando João disse, olha, é o mestre, é Jesus que está na praia. Pedro rapidamente coloca as vestes, ele fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? O Senhor não me chamou para ser pescador, Ele me chamou para ser pescador de homens, estou fora do propósito. Que distração que me deu. Sabe, na hora ele cai em si, ele bota a roupa, ele volta abraçada, rapidamente para o propósito. Você entende? Então deixa eu dizer algo para você, o nosso chamado é pescar filhos de Deus. Aqueles que não eram, mas se tornarão. Nós precisamos lançar as redes, aleluia, amém? Deixa eu contar algo para você. Porque na Bíblia não tem nada que seja vago ou desconecto ou sem um propósito. E aqui o Senhor menciona que eles pescaram 153 grandes peixes. Há um número aqui. E esse número não é só para ter um número. É porque ele tem um significado. E você sabe que no hebraico não existe número. Não há numeral. São as letras que têm a soma. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Lá não. Lá as letras, elas têm um significado numeral. E para você chegar em um número, você precisa fazer a soma das letras. E para você chegar no número de 153, a soma das letras escrito significa filho de Deus. É porque o Senhor nos chama para lançar as redes. Quando nós lançamos a rede dentro do propósito sobre a palavra, muitos filhos de Deus aparecerão. Porque o Senhor nos chamou para salvar muitos. Exatamente isso. A banda pode subir. Nós não podemos perder esse espírito de conquista. Você foi chamado para gerar filhos. Você tinha perdido o espírito de conquista, mas hoje ele vai ser ativado em você novamente, em nome de Jesus. E se você dizer assim, não, pastor, o meu espírito de conquista não estava desativado, não estava, ele estava fervoroso, pois hoje ele será multiplicado, porque é o ano da multiplicação. Dessa maneira. Sabe, nós estamos envolvidos numa construção eterna. É um material para a Nova Jerusalém. Você sabe que a igreja é a Nova Jerusalém. Quando você olha Apocalipse e você vai estudar, você vai perceber que a Nova Jerusalém, ela desce ataviada para o casamento com o noivo. Quem vai casar com o noivo? É a igreja. Então quem é a Nova Jerusalém? É a igreja.
E Jesus, ele está o quê? Ele está edificando a Nova Jerusalém. Mas ele precisa de quê? De material. Qual é o material? Vidas. Então o Senhor está dizendo para nós, você precisa buscar material para mim. Estou edificando. Quando todo o material estiver reunido, eu volto para o casamento. Aleluia, amém? Eu e você fomos chamados para isso. Então, isso é uma escolha. Isso é o ano da multiplicação. Você vai se distrair, você vai viver ela. Então veja que isso é um ano que pode vir muitas distrações sobre a sua vida. Talvez você estava já se distraindo. Mas esse também é um ano da Copa do Mundo, esse ano é ano de eleição. Você vai fazer o quê? Você vai ficar se distraindo se o Brasil vai ganhar, não vai ganhar, quem vai ganhar? Você vai ficar se distraindo quem vai ganhar as eleições, é um, é outro, ciclano? Ou, na verdade, você vai ficar focado dentro do seu propósito e viver a multiplicação na sua vida, dentro da igreja. Você entende? Não perca o propósito, isso é uma escolha. E aí agora Jesus vai conversar com Pedro. E aí ele pergunta aqui, tem muita explicação para isso, teológica mesmo, não posso me atentar em todas elas, porque já estourei meu tempo. Mas vou concluir a palavra, irmãos. Nem vou pedir mais 10 minutos, porque vai que eu leve 15, que é perigoso. Mas presta atenção. Quando Jesus vai falar com Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde para ele, sim, mestre, sim, você sabe que eu te amo. E aí Jesus diz para ele, então cuida das minhas ovelhas. Você sabe o que é interessante? É porque Jesus não diz sim, cuide da tua família. Cuide de ter filhos, ganhe dinheiro, seja próspero, abra empresa. Não foi isso. Ele diz, cuide das minhas ovelhas. Então eu preciso deixar tudo, pastor, presta atenção. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Jesus estava falando para Pedro aquilo que está em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque nós temos um propósito eterno. Então quando nós buscamos o reino e a justiça em primeiro lugar, nós estamos cuidando das ovelhas, o espírito de conquista, ele é ativado dentro de nós. Nós saímos para conquistar todas as outras coisas, são bônus. O Senhor vai prosperar você, você vai ter empresa bem próspera, abrirá filiais, você vai ganhar dinheiro, você vai ter família bem sucedida, você vai ter filhos bem sucedidos, mas acredite, tudo isso vai passar. O reino de Deus não. A eternidade não. Seu casamento vai passar, filho. Sabe por que vai passar? Porque quando você casa, se diz lá assim, é até a morte que separe. Então significa que vai ter morte, vai ter separação. Mas a eternidade, pela qual o propósito que nós temos chamado, esse é eterno, é sem separação. É com o Senhor. Por isso, que acredite, seus filhos vão passar, vão passar também. Mas o propósito eterno pelo qual você foi chamado, esse é eterno. Esse é o propósito. O espírito da conquista, você fazer diferença nesse tempo. Então, talvez você estava distraído até hoje. Talvez você estava abatido como Pedro. Mas hoje tem um desafio para você. Você pode tomar uma decisão. De dizer, eu vou deixar minhas frustrações, vou deixar minhas tristezas, vou deixar meu desânimo para trás. Sabe, quero abraçar essa palavra da multiplicação, eu quero viver o propósito, quero ativar o espírito de conquista, eu quero viver a multiplicação na minha vida em todas as áreas. Talvez você pode dizer, pastor, mas eu tenho esse espírito de conquista. Então será multiplicado no nome de Jesus. Se você tem esse desejo, se coloque de pé, porque eu quero orar com você.